Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos começar a conversar a respeito de AWS Lambda, né, um dos serviços aí mais usados, mais conhecidos aí dentro da AWS. Esse vídeo aqui ele vai ser bem introdutório e teórico, a gente vai fazer uma visão geral. Então aqui a gente não vai chegar a botar a mão na massa, isso vai ficar para vídeos futuros, tá? Aqui é mais para a gente fazer uma introdução, entender o que é o AWS Lambda e seu funcionamento de um modo geral. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de AWS Lambda, a gente tem que falar de Serverless Computing, né? Que se você fosse traduzir aí para o português, daria como se fosse computação sem servidor. Só que esse termo ele é um pouco mal interpretado quando visto à primeira vista, porque quando você pensa em computação sem servidor, você logo imagina, eu não utilizo o servidor para executar isso aqui. Mas não tem como, você precisa de um servidor para executar, seja lá qual seja a sua atividade. Então, o termo computação sem servidor não quer dizer que você não vai utilizar servidor. Você vai ter sim um servidor, só que durante o seu processo de computação, você não precisa se preocupar com requisitos do servidor. Você simplesmente vai se preocupar em executar o serviço com uma abstração dessa camada que representa a infraestrutura ali física que vai executar a sua atividade. Então, eu quero executar uma aplicação, mas eu não quero me preocupar com a alocação de CPU, não quero me preocupar com quantidade de memória, com uma quantidade ali de HD, de SSD ali no determinado momento. Eu quero apenas executar a minha computação. Eu não tenho uma exigência a respeito ali da infraestrutura que eu preciso que esse processo seja executado. Então, nesse caso, eu vou utilizar a tecnologia de computação sem servidor, tá? Ela é muito útil, principalmente para desenvolvedores que não trabalham tanto com essa parte de infraestrutura, porque é comum a gente precisar executar uma atividade que muitas vezes a gente não tem uma exigência, não tem uma especificação dessa parte computacional. Então, a AWS traz em vários dos seus serviços essa abstração, essa camada, o que é uma ótima facilitação aí, e claro, isso ajuda a tornar esses serviços ainda mais famosos, né? Porque é algo que torna mais amigável ali a operação, o trabalho do desenvolvedor. E bem, a AWS Lambda é um exemplo de serviço da AWS que utiliza esse conceito, Serverless Computing. Então, eu tenho aqui uma função, tá, que eu posso implementar em várias linguagens, já vou citar quais são as linguagens que são suportadas, tá? Mas você pode desenvolver uma função, né, um script ali em alguma linguagem de programação e você colocar esse script dentro do serviço de AWS Lambda, que vai ter sim um servidor ali por baixo dos panos, mas ele vai estar abstrato para o desenvolvedor. Então, o único trabalho que você vai ter vai ser o quê? Fazer o desenvolvimento da sua aplicação, da função, da lógica dela e logo em seguida subir aqui para a AWS Lambda. E pronto, você não precisa se preocupar com a configuração ali da máquina virtual que vai executar essa função. A AWS promove essa abstração para você. E aí, o que é que vai acontecer é que vai acontecer um evento, tá? A gente já vai falar melhor sobre isso, né? Mas a AWS Lambda, ela é baseada em eventos, então vai acontecer algo, vai ter um evento aqui que vai trigar essa lambda, ele vai ativar essa lambda, vai colocar essa lambda aqui em execução de acordo aqui com o código que você enviou, tá? E aí pronto, é dessa forma que a AWS Lambda funciona, tá? Ela traz essa camada de abstração do servidor e permite aí uma boa flexibilidade ao desenvolvedor. E bem, a Lambda ela pode ser implementada em várias linguagens, ela suporta o Java, o Go, Node.js, C Sharp, o Python, o Ruby, tá? Entre outras linguagens, tá? Essas aqui são as principais aí que a Lambda suporta, tá bom? E como eu falei, ela é baseada em eventos, então eu posso invocar uma função manualmente ou eu posso conectá-la com algum outro serviço e configurar um gatilho. Isso é o que torna a Lambda ainda mais comum, né? Ela é muito utilizada nas arquiteturas por conta dessa questão de ser baseada em eventos. Então, quando você está desenvolvendo computação baseada em eventos, né? A Lambda ela sempre está inserida nesse meio, porque ela é um dos serviços mais simples e mais comuns que utiliza esse princípio, né, de ser baseado em eventos. Então você define ali um gatilho, tá? Quando aquele gatilho acontece, ele ativa a função, passando uma entrada para essa função, e aí ela vai executar ali de acordo com a sua implementação a lógica, tá? E a partir daí isso pode ser passado para frente para outros serviços, né, ou para algo externo aí, vai depender da sua lógica de implementação e da arquitetura. Mas você dá para trabalhar com várias ideias aí baseadas em eventos. Eu trouxe alguns exemplos, tá? Primeiramente, processamento em arquivos, tá? Imagina que você tem uma aplicação ali, tá? Que a pessoa tira uma foto e ela upa essa foto, tá? E aí essa foto ela vai ser upada em um bucket S3, tá?
mesmo que você não conheça o que é isso, eu vou explicar resumidamente, tá? O S3, ele é um serviço de armazenamento de arquivos da Amazon, tá? Eles funcionam com uma ideia de objetos e buckets, né? Os buckets é como se fossem pastas, tá? Então você imagina, e os objetos é como se fossem os arquivos, né? Então num bucket a gente tem vários objetos. Então a pessoa vai upar a foto dela aqui no nosso serviço, que vai estar ali hospedado no S3, né? Então essa pessoa vai estar upando a foto dela ali no S3, tá? E aí a gente configura um gatilho aqui de uma lambda com esse S3. Então toda vez que um arquivo é inserido no S3, ele vai trigar essa lambda, tá? E aí, digamos que essa lambda, ela lê essa imagem aqui, tá? Esse trigger aqui vai justamente passar a imagem como entrada aqui nessa lambda. Então ela vai pegar essa imagem, vai fazer um redimensionamento, fazer alguma transformação, aplicação de algum filtro, seja lá o que você deseje, tá? E vai upar esse serviço aqui em outro local, tá? Ou possibilitar para a pessoa baixar, né? Enfim, isso é apenas um exemplo geral aqui para você entender. Então dá para usar a Lambda nesse contexto, tá? Ela é baseada em evento. Qual evento? Basicamente, alguém subir uma imagem para um determinado bucket ali no S3. Quando isso acontece, ele triga a Lambda passando essa imagem como entrada, e a Lambda, de acordo com a nossa implementação, vai pegar essa imagem e fazer determinadas transformações e retornar ela aí, retornar essa imagem transformada ao usuário ou ao próprio S3 bucket. Outro exemplo aqui é com aplicações web, tá? Então imagina que você tem um site que ele tá hospedado no S3, tá? Um site aí de tempo, tá? Sobre aí previsão do tempo. E aí, digamos que um usuário vai lá no seu site, ele clica para obter uma informação a respeito do tempo ali na localização dele, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ter que o Amazon API Gateway combinado aqui com a AWS Lambda, né? E aí você vai usar a lógica de REST APIs, né? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai trigar essa Lambda aqui, e a Lambda, ela vai acessar um DynamoDB, que é um serviço de armazenamento de dados da AWS, tá? Que vai conter ali todas as informações de tempo. Então essa lambda, ela vai buscar a informação desejada nesse DynamoDB, né? Digamos que a entrada dessa lambda é justamente obter aí justamente o que o usuário quer, né? Ele vai dizer a localização dele, né? Eu quero saber a previsão do tempo de Fortaleza. Então beleza, a lambda vai receber essa informação, vai lá no Dynamo, vai buscar a informação do tempo de Fortaleza daquele momento e vai devolver para o API Gateway, que vai devolver para o usuário ali dentro do site, tá? Então é um exemplo aí de aplicação web que vai estar justamente utilizando a Lambda aí. O trigger vai ser justamente aqui a ação do usuário, né? A ação do usuário de obter a informação do tempo. E esse outro exemplo aqui, tá? Seria uma espécie de coleta de dados. Então imagina que a gente tem uma API pública que ela diariamente disponibiliza novos dados. E a gente quer que diariamente sejam coletados esses dados que são publicados, tá? E aí a gente vai ter o quê? Um Event Bridge, tá? O Event Bridge é um outro serviço da AWS e ele também trabalha com a ideia de eventos, né? Você pode criar um cron expression, né? Que é justamente dizer ali uma recorrência em que um evento vai ser gerado, tá? Então digamos que eu boto ali para ele gerar diariamente um evento todo dia às 12 horas, tá? Vamos supor isso, tá? E aí, beleza, todo dia às 12 horas vai ser levantado um evento, esse evento vai ativar essa lambda, né? Essa conexão vai servir justamente apenas para ativar a lambda, tá? E aí a lambda, ela vai justamente passar as informações aqui da requisição para o SQS, né? Que é o serviço de mensageria, tá? Então a lambda vai justamente dizer, ó, eu quero que tu colete a API pública, pegando tal data e tal, né? Vai justamente dizer essas informações. O SQS aqui vai passar por ECS, né? Que é um outro serviço, né? Um container, tá em Docker. Então esse cara aqui, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai fazer a coleta de dados aqui da API usando as informações que foram passadas aqui desde o Lambda, né? Então ele vai lá na API pública que o Lambda informou, tá? Via ali o SQS, né? Com o auxílio do SQS, por causa da entrega de mensagem, tá? E aí ele vai lá na API pública, vai pegar de acordo com a data e o horário que foi informado ali nos parâmetros de requisição, tá? Coleta os dados, é gerado os dados aqui e eles são colocados, por exemplo, em um bucket do S3, tá? Poderia também ser qualquer outro serviço de armazenamento de dados, tudo vai depender da lógica e da sua arquitetura, mas esse aqui é apenas um exemplo para a gente entender as possibilidades que o Lambda permite, tá? Então tem várias coisas, eu posso usar para processamento de arquivo, processamento de streams, aplicações web, backends de IoT, backends móveis, trabalhar com fluxos de dados, tá? Que a gente precisa fazer esse fluxo diário, né? Esse pipeline aqui de dados diariamente, então é um ótimo exemplo aí de usos de casos com o Lambda, tá? E bem, como eu falei, ela é baseada em eventos, a gente mostrou vários serviços aqui que se conectam, mas o bacana do Lambda é porque ele se integra muito bem com vários outros serviços da Amazon. Então você tem o DynamoDB, que é o serviço de armazenamento, SQS, que é o serviço de mensageria, CloudFront, que a gente viu lá no vídeo a respeito
de regiões e zonas de disponibilidade. Se você não viu, vou estar deixando aqui o card como referência, tá? O S3, que é de armazenamento de arquivos, o SNS e o SES, né? Eles também são outros exemplos de entregas aí de mensageria, né? Só que o SNS ele é voltado para notificação e o SES ele é voltado para e-mail, tá? Tem o CloudWatch, que ele é o serviço de monitoramento. EventBridge, que é um serviço voltado para eventos. Code Commit, Code Pipeline, né, que envolve a esteira de desenvolvimento, né, de implantação. Tem o Kinesis, tem o API Gateway, como eu já mostrei, tem a Alexa da Amazon, enfim. São muitos serviços que se conectam com o Lambda e isso ajuda a tornar ele ainda mais famoso, né, ainda mais utilizado, porque ele se integra muito bem com vários outros serviços aí da Amazon. E bem, ele escala automaticamente, ele possui alta disponibilidade e ele executa apenas quando é necessário, que é justamente, como ele é baseado em evento, né, ele vai executar apenas quando ocorrer essa ativação baseada no que você definir como gatilho para essa lambda, tá? E como tem a abstração do servidor, a Amazon vai justamente fazer ali, escalar automaticamente ele, né? Você consegue fazer execuções ali paralelas do lambda, né? Isso também envolve a alta disponibilidade dele. E o melhor, você é cobrado apenas de acordo com o uso, tá? A cobrança do uso do AWS Lambda é baseada no número de requests, a duração deles, tá? E a quantidade de memória utilizada, tá? E um detalhe é que o Free Tier, né, que é a parte gratuita da AWS, permite você utilizar até 1 milhão de solicitações gratuitas por mês, né? Então, se o seu AWS Lambda ali tiver 1 milhão de solicitações gratuitas dentro das limitações do Free Tier, você não é cobrado, tá? Fora isso, você vai ser cobrado de acordo aí com o uso, né? Que é o número de requisições, a duração dessas requisições e a quantidade de memória que for ser utilizada aí por esse AWS Lambda, tá? E bem, como é que funciona a anatomia dele, né? Bem, a gente vai ter uma função, que no caso é a função ali que a Lambda vai armazenar, né? Que é o Handler Function, né? Seria como se fosse uma espécie da main da Lambda, tá? E é justamente a função que vai ser executada ali após a invocação. O objeto Event, ele vai ser os dados enviados como entrada ao Handler no ato de invocação. Então, quando um gatilho é configurado, você configura qual vai ser a entrada que a Lambda vai receber, né? Nesse gatilho, tá? E você tem um objeto ali secundário, que é o Context, que é métodos disponíveis para interagir com informações de tempo de execução, como log group, request ID, né? Informações aí mais envolvendo os metadados ali dessa execução. E, bem, mostrando aqui para vocês um exemplo, tá? A gente tem aqui uma função implementada em Python, né? Então, você tem aqui o Lambda Handler, você tem o Event e o Context como entrada aqui deles, tá? E, basicamente, o que é que vai acontecer? Essa Lambda aqui, quando ela é trigada, né? Tendo entrado aqui um determinado evento, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas retornar um dicionário, em que eu vou ter status code 200, e o body aqui, eu vou dar um json.dumps event.body, ou seja, eu estou pegando apenas o body aqui do evento, tá? Bem, isso aqui é uma função bem simples, mas você pode fazer outras funções, né? Você pode fazer aquela estrutura de separar em vários arquivos, os scripts e tal, só que a Lambda ela vai executar unicamente aqui o Lambda Handler, né? Ela é a main, tá? Então é dessa forma que ela vai funcionar. E bem, quais são as formas de eu subir a minha função, meu script lá para a AWS Lambda? Bem, você pode subir manualmente, né? Copiando o código, fazendo um upload do zip do projeto, tá? Você também pode fazer via S3, né? Com mais de 10 MB, é recomendável você subir um bucket do S3 e indicar ele, né? Ali você faz o upload via um bucket do S3. E também você pode fazer com o Code Pipeline, né? Que é uma esteira aí já automatizada, uma maneira um pouquinho mais profissional e complexa aí de você fazer essa subida da Lambda, tá? Mas enfim, dá para fazer manualmente, dá para fazer também via S3. Mas enfim, existem limitações como tudo na vida, tá? Uma coisa importante, não vai existir serviço que você vai resolver todos os seus problemas, tá? A AWS, ela tem vários serviços, várias propostas e você tem que ver qual delas vai se encaixar melhor nas suas necessidades, tá? Então, apesar da Lambda ter toda essa abstração, de ter essa facilitação, essa questão de gatilhos baseados em eventos e se integrar muito bem com outros serviços da Amazon, você tem que tomar cuidado porque existem limitações, tá? E às vezes essas limitações podem cair no seu caso de uso e a Lambda não se tornar algo viável. Às vezes você vai ter que combinar a Lambda aí com outros serviços, né, para conseguir fazer tudo funcionar como você espera, tá? Mas enfim, primeiro de tudo, não tem armazenamento persistente, tá? Se você ativou ali uma Lambda, tá? Ela vai ser executada, a Lambda parou de executar, a função parou, você não tem como manter nada armazenado nesse tempo se você não integrar com nenhum outro serviço, tá? Então, se tiver alguma variável, alguma coisa ali dentro, ela vai se acabar, ela vai sumir, tá? Então, ela não tem um armazenamento persistente, tá? Detalhe, existem limitações, né? Então, você consegue manter ali 1000
execuções concorrentes, né? Ou seja, ali ao mesmo tempo, né? No mesmo momento ali você consegue manter 1000, tá? Esse é o padrão, limite padrão, tá? Você também tem aqui um limite de armazenamento de função e de layer, tá? Depois, num vídeo futuro, a gente vai falar desse conceito de layer dentro das lambdas, tá? Porque é um conceito um pouquinho mais avançado aqui, tá? Mas você tem esse limite de 75 GB, tá? E também aqui tem a questão de Elastic Network Interface per VPC, tá? Que aqui é envolvendo a parte de redes da AWS, né? E também tem esse limite de 250. Outras limitações também, isso aqui é muito importante, tá? Eu acho que é uma das limitações principais é que existe um limite de tempo de execução, que é 15 minutos, tá? Você não tem como passar de 15 minutos. Você pode configurar ali um tempo limite, né, de timeout da Lambda entre 1 segundo e 15 minutos, que dá 900 segundos, se eu não estiver lembrando errado, tá? Só que não pode passar desses 900 segundos. Se passar de 900 segundos, não rola, vai dar o timeout. Obviamente, esses limites eles são os padrões da Amazon. Você pode estender esses limites, mas obviamente vai ter que fazer um contato personalizado com o suporte da AWS. E já envolve um nível de enterprise, né? Eu tô falando aqui o padrão, como é que funciona a AWS. Claro que todos esses limites você consegue estender algumas coisas conversando com o pessoal da AWS, mas é um caso muito específico, nível enterprise, né? A empresa utiliza a AWS, contrato de milhões aí, milhares de reais, dólares, enfim. Então, são casos mais específicos, tá? E aqui tem um resumo também de vários limites, né? Então, você tem um limite aqui da alocação de memória numa função, né? Que ele vai de 128 MB a 3000 MB, tá? Você tem aqui o limite de timeout, como eu falei. Em relação a variáveis de ambiente, tem um limite ali de 4KB, né? Que você pode configurar variáveis de ambiente ali dentro da AWS Lambda, tá? Quantidade de layers por função 5, né? Mas no vídeo futuro a gente vai falar melhor dessas layers, né? E, enfim, aqui tem vários, né, outros detalhes aqui, tá? Para vocês entenderem aí as limitações, né? Aí já é uma parte bem mais técnica, bem específica, mas fica o aviso, né? Antes de você decidir, caramba, eu vou usar a Lambda para isso, olhe as suas necessidades e vê se encaixa dentro das limitações do serviço, tá? Para você não se frustrar ali de ter todo o trabalho de implementar ali, seguir uma ideia de arquitetura e aí quando for botar na prática ele não executar da forma que você espera, tá? Tem que tomar cuidado, porque sim, o serviço ele ajuda em muitas coisas, mas existem limitações, existem casos de usos que se encaixam, casos de usos que não se encaixam, tá? Outra limitação também é que a AWS ela manteve um limite máximo de carga útil em 6 MB para fluxos síncronos. Isso significa que você não pode passar mais de 6 MB de dados como evento. Tá ligado? O event que ali recebe, que é colocado no gatilho ali da Lambda, ele tem um limite de 6 MB de dados, tá? Então você também tem que garantir que todo evento ali que for trigar a Lambda não tenha mais do que 6 MB de dados, né? Obviamente, é algo que você pode estender, por exemplo, né, adaptar, mas por padrão, tá? A Lambda em si, ela tem esse limite de 6 MB de dados. Outro detalhe importante, o limite de tamanho do AWS Lambda é de 50 MB quando você carrega o código diretamente no serviço Lambda. No entanto, se o tamanho do pacote de implantação de código for maior, você terá a opção de carregá-los no S3 e baixá-lo enquanto aciona a invocação da função, né? A gente mostrou que dá para subir manualmente ou subir via S3, né? O que é recomendado se você tem um tamanho muito grande, né? Mais do que ali 50 MB, né? Só que um detalhe, gente, a gente tá falando de uma função Lambda, né? Então o próprio nome sugere, a ideia é ser uma função. Não, a intenção não é ser algo muito complexo ali que a Lambda vai executar, mas sim algo ali a nível de função, tá? Então, se você tá tendo ali um tamanho de código, um tamanho de projeto muito grande, provavelmente uma única Lambda não vai se encaixar. Talvez quebrar em várias Lambdas, combinando com outros serviços. Talvez, em vez de usar uma AWS Lambda, usar um EC2, um ECS, né, por exemplo, tá? É uma outra coisa muito comum, né, que às vezes a gente usa ECS em alguns casos, em vez do Lambda. Por quê? Porque o ECS ele tem menos limitações. Às vezes você vai lidar ali com uma carga de dados muito grande, um nível de processamento ali grande. Você às vezes também precisa de um controle ali em relação à infraestrutura, à máquina virtual ali que vai estar por baixo, né? Então, em algumas situações o ECS acaba se atribuindo melhor do que a Lambda, por exemplo. Às vezes você acaba combinando uma Lambda com o ECS também, né? Nessas situações, para aproveitar a ideia de trigar a Lambda, por exemplo, né? Mas enfim, como eu falei, existem limitações, você tem que prestar atenção nisso e ver qual melhor vai se encaixar na sua pretensão de uso, tá? Mas pessoal, pro vídeo de hoje é isso, a intenção é mais ser uma introdução inicial, mostrar para vocês prós,
cons, né, dar uma visão geral de serviço. A intenção é nos próximos vídeos a gente trazer um pouquinho mais de prática, entrar mais em exemplos de casos aí de uso, tá? Pra a gente ir aprofundando cada vez mais a respeito desse serviço que é muito interessante, né, e é muito utilizado aí dentro da AWS. Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.